Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Tainá, da Arte Fios Crochê, artesã parceira do time Meliá. Sejam todos bem-vindos a essa live. Gente, hoje nós vamos crochetar juntas, vou mostrar para vocês esse cestinho, um mini cestinho porta-panetone. Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera. Olhem só, que delicadeza. Uma peça super fácil e rápida de crochetar. E nós vamos estar utilizando o fio Luxe da Meliá, que ele tem esse brilho incrível. Boa noite, Eliane, tudo bem? Ele é muito bonitinho, feito aqui com um pontinho fantasia. Deixa eu mostrar para vocês a cor que eu vou utilizar para crochetar. Esse daqui é o fio Luxe da Meliá. Esse fio, ele tem um brilho maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Aqui. Essa daqui é a cor escarlate. Me falem aqui se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite! Aqui, pessoal, essa daqui é a cor escarlate da Meliá, o fio Luxe. Tudo perfeito. Ai, que ótimo! Vamos esperar aqui o pessoal entrar mais um pouquinho. Os comentários estão subindo. Essa peça que eu preparei foi pensando no Natal. O Natal, como vocês já sabem, para nós artesãs, é uma época que a gente vende muito. Então, essa daqui, ela é uma peça econômica, rápida, perfeita para agregar no seu catálogo de vendas. Então, esse daqui, esse tamanho que eu fiz é para colocar o panetone pequenininho, o mini panetone. Mas com essa mesma receita, esse mesmo padrão de pontos que eu vou ensinar para vocês hoje, dá para fazer versões maiores, tá? Para o panetone tradicional, aquele grande. E essa trama de pontos aqui é super, super fácil. Eu vou esperar mais uns minutinhos para poder começar o passo a passo, certo? Para quem não sabe, a Selma Aviamentos tem loja física e também online, atendimento personalizado lá no WhatsApp. Então, se você deseja, assim que terminar a live, você vai lá, já corre procurar no site o fio Luxe da Meliá. Essa daqui é a cor escarlate, vocês vão ver o resultado, que lindo que fica. Para quem preferir, pode também chamar no WhatsApp, lógico, amanhã, né, no horário comercial. Que assim as meninas conseguem atender vocês, né, de forma personalizada, mostrar cada detalhe, enfim. Sempre compro na física e online. Ai, que legal, gente, que bom. Bom, eu vou virar a câmera aqui pra começar a fazer o tutorial. Vou pedir um pouquinho da compreensão de vocês, porque eu vou ajeitar aqui no suporte, tá? Só um minutinho, gente. Eu vou virar aqui, posicionar para conseguir mostrar direitinho para vocês. Eu só preciso ver certinho para a luz não ficar estourando enquanto eu faço o tutorial. Aqui. Deixa eu apoiar agora o celular.
Vocês preferem que eu faça dessa forma, desse ângulo, ou virado? Eu acho que fica até melhor, né, se eu virar desta forma. Acho que fica mais fácil, porque eu consigo acompanhar os comentários de vocês. Deixa eu botar um pouquinho mais da luz pra cá. Aqui. Então, para quem está chegando, vou mostrar mais uma vez a peça que nós vamos crochetar juntas. Esse mini porta-panetone, feito com o fio Luxe da Meliá. Olhem só que lindinho que ele fica. Eu vou estar utilizando a cor Escarlate. Olhem o brilho desse fio. Para essa espessura, eu vou utilizar uma agulha número 5, cola de silicone ou uma cola da sua preferência e tesoura. Esse daqui, ele é um fio de 28 milímetros, tá? Super confortável para crochetar. O brilho dele é maravilhoso, o resultado final que ele deixa na peça é encantador. Eu vou começar fazendo um círculo mágico. Deixa eu tirar um pouquinho de fio. Sempre trabalhando com agulha 5, tá? Eu não vou utilizar outra espessura de agulha, outra numeração. Então, eu vou iniciar fazendo o círculo mágico. E dentro desse círculo, eu vou trabalhar um total de 8 pontos. Então, esse primeiro pontinho que eu fiz aqui, ele já vai contar como o primeiro ponto dentro do círculo mágico, tá? Então, já tenho um ponto, vou trabalhar mais 7 para totalizar os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Totalizando aqui os 8 pontos dentro do círculo. Se eu contar aqui na cabecinha do ponto, eu preciso ter 7. Esse primeiro pontinho que eu fiz, ele não forma uma correntinha em cima dele, a cabeça do ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Deixa eu arrumar aqui mais uma vez. Deixa eu só conferir aqui, meninas. Vou fechar um pouquinho o círculo. Gente, eu tô aqui, confesso, um pouquinho nervosa, porque eu não tenho costume de abrir live. Deixa eu contar mais uma vez aqui. Eu vou desfazer só pra mim ter certeza, porque eu acho que eu coloquei um pontinho a menos. Tenho aqui o ponto inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar essa pontinha para fechar o círculo por completo. Aqui eu não preciso apertar muito, porque agora nós vamos começar a trabalhar as carreiras de aumento. Então, quanto mais apertado você deixar, vai ficar mais difícil de trabalhar os pontinhos centrados, tá? Então, eu posso deixar aqui um pouquinho aberto e deixar para puxar lá no final, depois que eu finalizar toda essa carreira de aumento. Eu vou esticar a laçada e vou entrar aqui na cabeça do primeiro ponto. Tenho aqui o primeiro pontinho que eu fiz e essa correntinha que fica bem deitada em cima dele. Eu vou entrar com a agulha aqui, por baixo das duas alcinhas da correntinha. Vou pegar essa laçada e levar tudo aqui para trás, tá? Levei para trás, ajusto bem. Vou diminuir um pouco a laçada. E agora, eu começo a trabalhar com os meus pontos baixos centrados. Esse primeiro pontinho, onde eu vou trabalhar o baixo centrado, ele fica bem escondido, então fica um pouquinho difícil de identificar o lugar correto para passar a agulha.
Mas aqui nos próximos pontos, conforme você for abrindo o trabalho, tem o Vzinho bem visível. Esse Vzinho aqui no meio dele é que a gente passa a agulha. Então, sempre vai ser nesse lugar, no meio do Vzinho. Aqui eu tenho o Vzinho, passei a agulha. Deixa eu virar o trabalho para mostrar para vocês. Saiu bem aqui no meio. Vai ser exatamente nesse lugar que a gente vai trabalhar os pontos. Aqui eu abro bem o trabalho, vou introduzir a agulha. Esse primeiro pontinho, como eu já falei, ele fica um pouquinho mais apertado. A gente passa, confere, vê se a agulha saiu no lugar correto. Agora, eu vou puxar essa pontinha de fio, essa ponta do fio lá do rolo, essa pontinha aqui, eu deixo aqui pra trás pra arrematar lá no final. Puxo aqui pra frente. Coloco essa alcinha no gancho da agulha. E vou fechar fazendo ponto baixo centrado. No mesmo lugar, eu vou trabalhar outro ponto baixo centrado, porque essa carreira será toda em aumentos. Aumentos são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu volto no mesmo lugar e trabalho outro ponto baixo centrado. Ponto seguinte, aqui já fica mais fácil identificar o lugar para introduzir a agulha. Passei bem no meio do ponto, a agulha vai sair aqui atrás. Puxei o fio que está vindo lá do rolo e fecho. Volto no mesmo lugar e trabalho mais um ponto baixo, fazendo outro aumento. E assim eu sigo fazendo por toda essa carreira. Colocando 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. É sempre bem importante olhar para ver se você está colocando a agulha no lugar correto, tá? E aqui vai fazendo todos os pontinhos. Deixa eu ajeitar bem aqui para sair bem certinho. Me contem aqui se vocês já utilizaram o fio da Meliá, se vocês já conheciam esse fio. Se tem vontade de conhecer, de testar, ele é um fio maravilhoso. É um caminho sem volta, gente. Vai sim, a live vai ficar salva, tá? Vou fazer agora aqui o último aumento. Vou esticar a laçada e agora eu vou puxar toda essa pontinha de fio para que esse círculo ele feche por completo, para que não fique essa abertura aqui bem grande. Então, aqui é só puxar bem, tá? Puxa e vai modelando. Aqui eu vou sempre encaixando. Posso pegar uma agulha e passar aqui entre os pontinhos, para deixar um pouquinho mais frouxo, para terminar de puxar a laçada. Quanto mais apertadinho você conseguir deixar, melhor, tá? Deixa eu puxar aqui. Aqui. Já estiquei a laçada, vou fazer a próxima carreira. O fechamento é sempre feito da mesma forma. Eu entro aqui nessa correntinha que se formou em cima do primeiro ponto. Passei aqui por baixo. Vou levar essa laçada pro gancho da agulha e puxo tudo aqui pra trás. Já posso ajustar para essa laçada não ficar muito grande e vou começar a próxima carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um sozinho. A bateria, isso. Eu vou passar a agulha no centro do ponto, mais uma vez. Aqui atrás.
Puxo o fio que está vindo lá do novelo, coloco essa alcinha no gancho da agulha e trabalho um ponto sozinho. No ponto seguinte, eu faço aumento. Abre bem o ponto. E aqui faz um aumento. No seguinte, faz um ponto sozinho. E dessa forma, a gente segue trabalhando por toda essa carreira. Um aumento e um sozinho. Essa peça aqui é super fácil de fazer. Parabéns, obrigada. Depois dessa carreira, a gente vai fazer só mais uma com aumento. E logo em seguida, vamos começar a subir esse cestinho. Uma dica bem importante é que o aumento, ele não pode ficar em cima do aumento da carreira anterior. Então, nessa próxima carreira que a gente for fazer, eu vou mostrar na prática pra vocês, tá? Porque se ficar aumento em cima de aumento, a peça, ela começa a ficar toda embabadada. Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui, já estou chegando no final. Vou fazer um sozinho. E aqui eu finalizo fazendo um aumento. Vou esticar a laçada, faço mais uma vez o fechamento de carreira. Levei tudo aqui para trás. Ajusto. E vou fazer a terceira e última carreira, aqui de aumentos. Aqui, como eu tenho um ponto sozinho, eu vou começar trabalhando um aumento em cima desse ponto. Então, já passo a agulha no meio, puxei o meu fio. Fiz o primeiro ponto, volto no mesmo lugar e trabalho um aumento. Pode ser feito um suplá com esse modelo? Seguindo essa base, pode, porque você vai só crescer ela. Vai seguir crescendo com aumentos até chegar no tamanho de um suplá. Se eu não me engano, é uns 35 centímetros, 40, né? Dependendo o modelo, você pode fazer um barradinho. Mas, seguindo o padrão de aumentos da peça redonda, você pode fazer sim, não tem problema. Então, aqui fiz um aumento. Nos pontos seguintes, trabalho 2 sozinhos. Essa carreira será um aumento, 2 sozinhos, um aumento e 2 sozinhos. Vou passar aqui no meio. Sozinho. Sozinho. E aqui, aumento. Sozinho e sozinho. Observem que esse ponto sozinho que nós estamos trabalhando, ele está em cima do aumento da carreira anterior, tá? Então, ele não tá... Eu não estou trabalhando aumento aqui em cima desse aumento da carreira anterior, para a peça não ficar toda emborcada. Vou dar uma acelerada aqui, porque esse daqui é só repetição. Gente, esse cestinho aqui, ele é sucesso garantido. Vocês podem
oferecer ele de diversas formas, colocando... Eu fiz aqui para colocar o panetone pequenininho, como porta-panetone, mas vocês podem colocar bombom, aqueles biscoitinhos de Natal, as bolachinhas personalizadas, que fica uma fofura. Coloca tudo bem bonitinho dentro de um saquinho e bota dentro do cestinho, fica uma fofura, uma delicadeza. Tem gente chegando agora, então eu estou fazendo a base redonda do nosso cestinho. Já estou finalizando essa carreira para dar início à subida dele. Com a trama de ponto fantasia. E aqui eu finalizo fazendo os últimos 2 pontos sozinhos. Faço aqui sozinho. Vou desenrolar um pouco mais de fio. Vou esticar essa laçada, modelo bem o trabalho. Olha só que bonitinho que fica. E já posso cortar. Vou cortar aqui para simular a última correntinha. Puxo aqui pra frente. Vou entrar com a agulha na cabeça do primeiro ponto, levei tudo aqui pra cima, viro o trabalho e puxo aqui para o lado de trás. Eu vou esconder essa pontinha aqui entre a trama do ponto e já colocar um pinguinho de cola, porque eu vou dar início à subida do cestinho, daí fica mais fácil fazer assim. Escapou aqui. Aqui. E eu já coloco uma gotinha de cola. Como eu já falei pra vocês, eu vou estar utilizando a cola de silicone. Aqui vocês podem utilizar a cola da preferência, tá? Eu gosto bastante dessa. Corto o excesso do fio, bem rente. Escondo. E aqui eu faço mesmo com essa outra pontinha. Lembrando que todos os materiais vocês encontram na loja da Selma Aviamentos, tá, pessoal? Então, depois que acabar a live, corram lá no site para garantir. Para quem não me segue ainda também, o meu arroba é Arte Fios Crochê. Eu já fiz um post collab hoje aqui com a Selma Aviamentos mostrando o nosso cestinho, então, se alguém ficar com dúvida, é só ir lá nesse post e me seguir, tá? Base toda finalizada, vou só tirar a medida pra vocês. Ficou com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro. E agora vamos começar a subida do nosso cesto. Tenho aqui o lado correto da minha base e tenho esse outro aqui que é o avesso, onde eu fiz o acabamento. Eu sempre vou trabalhar pegando na alcinha de trás da correntinha, essa alcinha aqui, e essa outra que se formou atrás de cada ponto. Então, nessa primeira carreira, eu vou trabalhar nesses 2 lugares. Nessa alcinha e nesta outra aqui que se formou atrás de cada ponto, tá? Então, eu já vou pegar o meu fio... Aqui. Posso entrar em qualquer um dos pontinhos. Peguei a alcinha de trás, essa outra alcinha. Vou puxar o fio aqui para frente. Dessa forma, dei altura e não fecho. Entro aqui no ponto seguinte, alcinha de trás, puxei o fio, dei altura. Tenho 2 alcinhas no gancho da agulha, agora eu fecho as 2. Fechei as 2, eu vou subir uma corrente. Ponto seguinte, alcinha de trás, essa outra alcinha, puxei o fio, não fecho. Venho para o próximo, alcinha de trás, esta outra alcinha, puxei o fio, dei altura
fecho e faço uma corrente. Mais uma vez. Peguei nas alcinhas de trás, puxei o fio, não fecho, entro aqui no ponto seguinte, puxei o fio, não fecho. Agora, tiro tudo de uma só vez e faço uma corrente. Então, esse vai ser o padrão que nós vamos fazer durante toda essa peça. Vai ser esse mesmo pontinho. Sempre pesquei o fio uma vez, não fecho, entro no ponto seguinte, puxei o fio, agora sim, fecho tudo de uma só vez e faço uma corrente. Essa correntinha é muito importante fazer. Se você não fizer, o ponto não vai dar certo, tá? A peça vai começar a ficar toda torta, então, lembra, finalizou o ponto, pescou 2 vezes, pesquei uma vez, pesquei outra, fecha tudo e faz uma corrente. E agora, é só seguir fazendo esse mesmo padrão. Por toda essa carreira, essa repetição. Fechei uma correntinha. Olha só que bonitinho que vai ficando. Conforme a gente for crescendo a peça, vai ficar mais fácil de visualizar o padrão do ponto. Fica um desenho bem bonito. Fiz a correntinha. Puxei. Fechei uma corrente. Puxei. Aqui, fechei uma corrente. Aqui. Para quem tem um ponto muito apertado, pode utilizar uma agulha de numeração maior. Eu, como tenho o meu ponto mais folgado, eu utilizo uma agulha menor para o ponto ficar mais apertadinho. Deixa eu ver aqui que alguém subiu um comentário. Sim, gente, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar salva. Então, vocês podem conferir, depois que terminar, vocês podem conferir, voltar se ficaram com alguma dúvida no fechamento, enfim. A live vai estar salva para vocês. Vai sempre ajeitando a peça. No crochê é muito importante a gente modelando para que ganhe formato. E sigo com o meu padrão de ponto fantasia. Vocês já conheciam esse ponto? Me contem aqui. Aqui, fechei uma corrente e cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho os últimos 2 pontinhos. Puxei, venho aqui mais uma vez, finalizei o ponto, faço uma corrente, vou esticar a laçada. E aqui eu já faço o fechamento de carreira. Tenho aqui o primeiro pontinho que eu fiz, ele fica bem inclinado e tenho essa correntinha que fica bem visível em cima dele. Essas correntinhas aqui, eu vou entrar nessa primeira. Entrei com a minha agulha, levo a laçada aqui pra trás e puxo. Puxei aqui pra trás, venho aqui modelando a peça, vou diminuir a laçada para que ela fique menor. Vou começar a segunda carreira. Eu entro com a agulha por baixo dessa laçada, que eu acabei de levar aqui para trás. Coloco essa alcinha no gancho da agulha. Vou puxar o fio aqui para frente. E não fecho. Eu puxei aqui para frente, eu já entro aqui no ponto seguinte. Entrei no ponto seguinte, puxei
o fio aqui pra frente, dei altura, fecho tudo, subo uma correntinha. Ponto seguinte, eu passo aqui por baixo da correntinha, puxei, entro no próximo, aqui por baixo da corrente, puxei, não, agora sim eu fecho, tudo de uma vez. Uma corrente. No próximo, puxei o fio do novelo, entro aqui no seguinte, puxo o fio do novelo, dei altura, fecho e faz a correntinha. Lembra de fazer essa corrente. Aqui. Deixa eu desenrolar mais um pouquinho de fio. E sigo fazendo o padrão de pontos. O legal desse ponto é que vocês também podem utilizar em outras peças, tá? Para quem faz bolsa, pode usar para fazer numa bolsa maior, numa clutch, outros tipos de cesto, cesto oval, cesto retangular, enfim. Aqui. E a partir de agora, gente, é só repetição, tá? Eu vou dar aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido, porque esse ponto, ele vai se repetindo durante toda a nossa peça. Aqui. Sempre vou ter 2 pontinhos no final. Então, entrei aqui e finalizo fazendo o último ponto, uma corrente, vou esticar a laçada, fazer o fechamento de carreira, aqui na cabeça do primeiro ponto, levo aqui pra trás e já ajusto. Vou ajustar aqui mais uma vez. E olhem só que fofinho. Mais uma vez, entro com a agulha aqui por baixo dessa laçada, coloco essa outra no gancho da agulha, ajusto e sigo fazendo esse padrão. Puxei o fio, não fecho, entro no seguinte, tiro tudo, uma corrente. Aqui, entro no próximo, fechei, uma correntinha. Entrei no próximo, no seguinte, fecho uma corrente. E vou fazendo aqui esse padrão. Eu vou precisar dar uma pausa aqui para buscar o carregador, para não acabar a bateria do celular, tá, gente? E a live ficar salva. Vou pedir aqui uns minutinhos para mim poder lá buscar o meu carregador.
Voltei, gente. Precisei tirar o microfone para poder carregar o celular, mas acredito que o som vai ficar certinho, vocês vão conseguir acompanhar. Vou terminar aqui a trama. Sempre trabalho de 2 em 2 pontos. E faço uma correntinha de intervalo. Me contem aqui de onde vocês são, qual estado. Porque agora eu vou repetir bastante esse padrão. Então, eu consigo acompanhar aqui os comentários, responder vocês, as dúvidas. Vocês fazem crochê há bastante tempo? Tem alguém que é iniciante? Fechei o ponto, uma correntinha. Fechei o ponto, uma corrente. Final da carreira. Puxei, puxei, fechei, finalizei com uma correntinha. Vou esticar a laçada e fazer o fechamento. Entro aqui na cabeça do primeiro ponto, essa correntinha. Levo a laçada pro gancho da agulha e vou puxar tudo aqui pra trás. Modelo mais uma vez. Ajusto. Passo a agulha por baixo da laçada, essa outra encaixo aqui no gancho da agulha. E sigo com o padrão de pontos. Aqui no próximo. Olhem o brilho do fio. Essa daqui já é a penúltima carreira do cestinho. Nós vamos fazer no total 5 carreiras com esse padrão de pontos. E depois já vamos fazer o arremate final. Pontos finais. Passei por baixo da correntinha, por baixo da outra. Fechei uma corrente, estico a laçada. Levo toda a laçada aqui pra trás, fazendo o fechamento.
O fechamento é o mesmo até o final da peça. Vai ser sempre o mesmo, não muda. Do mesmo jeitinho. E aqui eu já vou iniciar fazendo a última carreira. Entro aqui no próximo ponto. Tirei as duas, uma correntinha. Tirei as duas, uma corrente. Escapou aqui da agulha. Tiro duas, uma corrente. Depois de finalizar o cesto, vocês podem decorar ele da forma como quiserem. Dá para colocar apliques de Natal, o Papai Noel, botinha, árvore, ou até mesmo a etiqueta personalizada. Tem as etiquetinhas de Feliz Natal, Boas Festas. Isso tudo agrega mais valor ainda ao teu trabalho. Tô chegando já no finalzinho. Aqui. E faço o último ponto. Uma corrente, vou esticar a laçada. Modelo bem o cestinho. Já posso cortar o fio. Vou puxar todo ele aqui pra frente e simular a última correntinha. Entro com a agulha aqui por trás. Levo o fio aqui para cima. Virei. E volto com esse fio aqui para o lado de dentro. Já vou esconder ele aqui entre a trama do ponto. Vou puxando tudo pra cá. Modelo bem a peça para que ela ganhe formato, isso é muito importante no crochê. Olhem só que fofura que fica. Finalizei todas as carreiras, já fiz o fechamento final. Como esse ponto ele fica com esse detalhe mais em zigue-zague, ele não fica tão retinho, eu não fiz nenhum tipo de acabamento nele, para justamente deixar esse detalhe aqui desse zigue-zague na parte de cima. Eu vou pegar aqui o mini panetone só para colocar dentro do cestinho, para que vocês possam ver o tamanho que ele ficou. Olhem só. Então, se você quiser fazer esse cestinho maior, também dá. Mas eu acho assim, que esse tamanho já fica perfeito, porque se crescer demais, ele acaba até escondendo o que tem dentro da peça, né? Acaba escondendo o mini panetone. Então, eu acho mais bonitinho deixar dessa forma, tá? E essa daqui foi a outra versão que eu fiz no fio Lux. Fiz ele em outra cor, então vocês podem aqui explorar bastante. O fio Lux tem uma cartela de cores incríveis. Essa daqui tá a cara do Natal. E olhem só como eu usei pouquíssimo fio. Deixa eu terminar de enrolar aqui. Eu tenho essa quantidade ainda de um rolinho. Então, ele é um fio que rende muito bem. E essa daqui é uma peça bem econômica e super fácil de fazer. Se vocês quiserem fazer essa versão maior, é só aumentar a base, fazer a base no tamanho desejado e seguir fazendo aí
mais carreiras com esse padrão de pontos. E aí, gostaram dessa peça? O que vocês acharam? Essa daqui foi a peça que eu escolhi para trazer nessa live, para poder mostrar para vocês bem de pertinho esse fio maravilhoso da Meliá e também trazer uma proposta de Natal para que vocês possam arrasar aí nas vendas no final do ano. Essa daqui é só uma opção, né? Coloquei o panetonezinho dentro, mas vocês podem colocar o que quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Ela vai ficar salva aqui no perfil da Selma Aviamentos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem rever a live ou também podem entrar em contato comigo através do direct. Beijos, gente, e boa noite!